Começa agora na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto, Fala Garota, um papo bem legal com você. A apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Garoto, garota, estamos aqui novamente com o coração feliz, com a alma leve, no nosso Fala Garoto, Fala Garota na Rádio Web Fraternidade, aquela emissora do bem que você já conhece. E também a emissora da juventude, por que não? A emissora do garoto e da garota, já que a gente tem um espaço gostoso aqui para falar sobre os problemas nessa fase da vida do espírito encarnado. A adolescência, a juventude, enfim, é um período muito delicado e muito sério. E esse período da vida do espírito, ele é muito interessante e muito importante, porque é justamente nessa fase juvenil que o espírito começa a tomar posse de si mesmo, ou seja, ele se descobre como individualidade, é isso mesmo. Se descobrindo como individualidade, é claro que ele começa a perceber o mundo exterior, o mundo com o qual ele interage. Isso é extremamente sério e extremamente grave. Por exemplo, é nessa fase que o garoto e a garota começam a avaliar o comportamento dos próprios pais. Eles começam a identificar se os pais dizem uma coisa e falam outra, só para começar. É isso mesmo. Eles começam a perceber que os pais nem sempre falam a verdade, que muitas vezes eles dizem uma coisa, fazem outra, e que a educação, infelizmente, para muita gente é feita apenas de ordens, de um autoritarismo que vai afastando o jovem, o garoto e a garota dos pais. As barreiras invisíveis vão sendo erguidas porque sobram ordens e escasseiam os diálogos. Sobra permissividade e falta limite. Sobra liberalidade e faltam exemplos. Um dos mais terríveis momentos que eu venho testemunhando nessa experiência de escrever para jovens e de conversar com jovens, quadros assim realmente que me deixam meu coração bem apertado, é quando eu encontro algum garoto ou alguma garota que vem se automutilando. Pois é, esse assunto é muito delicado. Delicado demais. Porque são muitos e variados os meios que podem ser usados nessa automutilação. Lâminas de barbear ou facas. Alguns promovem queimaduras, tesouras, mordidas. Às vezes o jovem se isola no quarto, se isola do mundo e, não suportando a própria dor, a dificuldade emocional que ele enfrenta naquele momento, ele promove a automutilação. E muita gente tende a acreditar que comportamentos assim só podem ser compreendidos se houver uma influência espiritual. De forma alguma. De forma alguma. A influência espiritual existe em tudo, a gente sabe. Mas os fatores, eles são fatores realmente psicológicos e emocionais. E além do auxílio que a gente pode prestar no campo espiritual, deve-se procurar, assim que o papai e a mamãe identificarem a automutilação do filho, do garoto ou da garota, deve-se procurar uma ajuda profissional. E isso é muito delicado. A grande maioria desses casos a gente acaba observando na adolescência, né? Porque na adolescência ocorrem as grandes alterações no psiquismo do garoto e da garota, mas em
todos os níveis. Em todos os níveis. Nós já falamos em outras oportunidades. Surgem as reminiscências de vidas passadas, não é? O jovem se percebe como individualidade, entra em conflito com a educação que recebe, com os exemplos que nem sempre são exemplos reais, são fictícios, estão apenas no discurso. Ele não se identifica com a escola e os pais cobram resultados e tem que ser aquilo que os pais querem, e às vezes se exige uma perfeição de quem não é perfeito. Exige-se do jovem, do garoto e da garota, que ele cumpra ritualisticamente todos os seus compromissos e dê o melhor de si. E nem sempre ele tem o melhor para dar. No campo espiritual, é claro que as influências espirituais elas se acentuam em um período em que o psiquismo do jovem, a mente, está conturbado. Ocorre também a eclosão dos hormônios, que também é um componente. E como a sociedade, ele olha à sua volta, ele vê agressões, tristeza, situações conflitantes, às vezes dentro do próprio lar, e o mundo que já oferece toda essa gama de informações terríveis que nós estamos testemunhando nesses dias. Então é preciso se estar atento. O educador, o pai e a mãe devem estar atentos a essa situação. Muitas são as causas que podem estar na origem, né, ou associadas a esses comportamentos autodestrutivos, problemas emocionais, depressão, ansiedade, perturbação bipolar e perturbações mesmo de personalidade. Então, esses sinais, eles acabam acontecendo. E quando o jovem promove a automutilação, de alguma forma ele está dando um sinal. Ele está dando um sinal de alerta. E muitos resvalam, infelizmente, e acabam indo para o suicídio. Então a situação é delicada. E quando a gente tem um espaço como esse aqui na nossa Rádio Web Fraternidade, a emissora do bem, nós não podemos perder a oportunidade de fazer um alerta para os pais quanto a essas situações que nós estamos testemunhando com os garotos e com garotas também. É preciso estar perto, estar junto, estar acompanhando. Se o pai e a mãe, o educador, identificar, tem que procurar a ajuda de um profissional da área, da psicologia, alguém que possa ajudar, que esteja habilitado a lidar com os conflitos humanos, principalmente nessa época da adolescência. Ao lado dessas ações, é claro que a assistência espiritual pode ser prestada para o jovem que aceita e que não é rebelde, e que atende à orientação. Ele pode tomar passe e ouvir mensagens e ter uma literatura que trate de assuntos de interesse do jovem. Quando você leva um adolescente para uma instituição espírita e ele vai para lá para ouvir falar sobre o Evangelho, sem que o Evangelho se aproxime da vida dele, evidentemente ele não vai querer saber. A responsabilidade de quem educa hoje, de quem fala para o jovem, de quem escreve para o jovem, é aproximar Jesus do jovem. É aproximar o espiritismo do jovem. Dizer para ele que ele é um espírito imortal, que ele deve aproveitar o instante da juventude, da bela juventude que ele está vivendo, com responsabilidade. Que ele pode sair para namorar, para passear, mas que ele tem que ser responsável. Que ele pode ir para a balada, mas que ele não deve se drogar, que ele não deve beber, que deve evitar o fumo. Enfim, não há como passar a mensagem do Espiritismo ou do próprio Evangelho sem que essa mensagem se aproxime do universo, do garoto e da garota. Ele não vai se interessar. Ele pode ir até para atender a orientação do pai e da mãe. Mas se a linguagem for adequada às necessidades dessa alma, neste período, é claro que ele será muito mais fortalecido. Daí
a nossa responsabilidade em ocupar esse espaço aqui na Rádio Web Fraternidade para falar para o garoto e para a garota, para chegar nesse coração jovem, dizendo a eles que Jesus é tão jovem quanto eles, que Jesus adora a juventude, o bom, o belo, que ele gosta de música, que ele gosta de dança, que ele gosta de felicidade. Portanto, garoto, garota, vamos em frente. Se você passa por alguma dificuldade nesse instante, procure alguém que você possa conversar, ok? Nós voltaremos pelas ondas de paz e de amor da Rádio Web de Fraternidade, a emissora do bem, a emissora do jovem. Encosta o teu coraçãozinho aqui, perto do smartphone ou do computador, que eu quero deixar um beijo grande para você, garoto, garota. A gente se vê por aqui novamente. Valeu? Você acompanhou aqui na Web Rádio Fraternidade o programa Fala Garoto, Fala Garota, um papo bem legal com você. Apresentação do expositor e escritor espírita Adeilson Salles. Ajude a fazer o programa, pergunte, sugira temas, escreva para jovem@radiofraternidade.com.br.